startup, eu levantei, na verdade, algumas experiências que eu acho que era interessante dividir. Assim, a primeira, em 95, de quando eu resolvi montar um escritório de advocacia especializado no segmento do entretenimento. E foi uma experiência interessante, porque eu tinha uma ligação com o movimento estudantil na faculdade, trabalhava muito com cultura e arte dentro do ambiente da faculdade. Cheguei a um tempo ter uma produtora de shows, que ainda na época de faculdade eu levava apresentações de uma faculdade para outra e tal. E já no quarto, quinto ano da faculdade eu falei, nossa, eu quero me dedicar na advocacia para esse mercado de cultura e tal, com o qual eu estou trabalhando como produtor. Então, desde um tempo depois que eu me formei, eu segui trabalhando como produtor, mas comecei um escritório de advocacia focado nessa área. E eu não imaginava fazer um escritório que trabalhasse um ponto, que fosse um escritório de direito autoral, um escritório de marca. Mas eu falei, acho que é legal ter um escritório que atenda tudo que esse segmento precisa. Eu vi, assim, artistas e tal super carentes. Os meus colegas de trabalho falavam, você é um puta louco, porque não tem espaço para isso no mercado. A gente, assim, fica olhando, sei lá, um cara que vai para a área tributária ou vai para a área trabalhista e já arruma um trabalho, já começa a ganhar dinheiro. Você vai startar alguma coisa completamente focada nisso, né? E eu falei, não, mas vai dar certo, esse mercado vai crescer, a gente tem que profissionalizar ele e tal. E aí, foquei, né? Eu identifiquei assim que eu tinha uma ideia única, eu tinha um diferencial, ou seja, eu queria atuar na advocacia, mas essa era uma proposta que não tinha ninguém fazendo. Tinha alguns caras que trabalhavam o direito autoral, mas gente muito estigmatizada, né? Um cara que é advogado de gravadora, outro advogado de artistas. Eu não quero ser advogado de gravadora, eu quero ser advogado que cuide de mercado nessa área. E vou insistir nisso. Na época tinha um amigo meu que tinha uma editora e tal, e eu já quase desanimado, imaginando que o negócio não ia avançar, ele falou assim, olha, aqui em São Paulo, eu posso te dar uma dica, ele tinha vindo do Pará. Ele falou, eu posso te dar uma dica, tenha persistência. Ele falou, para você, se você tem uma ideia, tem um diferencial e persistir, vai dar certo. Aí a gente avançou, persistiu, e o escritório, pós 15 anos, mais ou menos, que é o tempo que a gente abriu, hoje é o maior escritório na área de entretenimento realmente do Brasil. Acabou agora de um rating da Inglaterra, chamado Chambers and Partners, elegeu a gente o top na categoria no Brasil, o escritório que talvez hoje mais atenda artistas, produtores, televisões, empresas que investem nessa área. Hoje a gente tem quase 80 pessoas que trabalham, sendo praticamente 40 advogados, um hall assim, de mais de 1.200 clientes que para os segmentos do escritório aqui, Brasília, Rio. Então, realmente o negócio avançou. Eu pensei, poxa, olhando para trás, né, quer dizer, a gente teve um diferencial, a gente teve persistência. Em vários momentos a gente era desencorajado de fazer uma coisa assim tão singular, né? Parecia que não havia espaço, mas a gente achava que a ideia era boa, insistia na ideia para ela funcionar. A gente sempre lidou com profissionalismo, quer dizer, nunca... esse é um cuidado, assim, né? Quer dizer, não dá para ter categorias de trabalho, ou seja, a gente entregava um trabalho técnico, jurídico, assim, cuidadoso, fosse para alguém que a gente estivesse trabalhando de graça, fosse para alguém que a gente estivesse ganhando muito dinheiro, mas assim, não dá para em nenhum momento perder o profissionalismo. Ética e uma dedicação ao cliente, isso a gente sempre levou assim em conta nessa coisa de pagar impostos, de não sei o quê. Falar, poxa, é caro, mas assim, vamos fazer, vamos pagar. Não... Isso lá na frente é um diferencial. E aí, assim, o escritório avançou como proposta. E eu tive uma segunda experiência completamente diferente, que é uma experiência de 4 anos atrás, que eu acho que, na verdade, é um negócio que ainda está, digamos, amadurecendo, mas eu tenho também uma sensação boa em relação ao processo de evolução dele, que foi um bar de cerveja. Então aí já não tem mais absolutamente nada a ver com a advocacia, mas há 4 anos atrás eu falei assim, nossa, está acontecendo com o mercado de cerveja e com o gosto das pessoas pela diversidade o que aconteceu com o vinho há 20 anos atrás. Quer dizer,
Me lembro que quando meu pai uma vez trouxe uma garrafa de um vinho azul, assim, chamava Liebfraumilch, e ele falava, nossa, filho, esse é vinho e tal, e a gente tomou aquilo como quase um néctar, né? Uma coisa muito bacana. Hoje é o cerezé. Hoje é o cerezé dos vinhos e assim, o mercado de vinhos se multiplicou. As pessoas, imagina, qualquer pessoa quer mostrar para outra que é entendida e que sabe da uva e não sei o quê. Realmente a diversidade fez a diferença no mundo do vinho. Eu falei, nossa, isso, o mundo da cerveja ele é massificado, né? A gente toma Pilsen, 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 Pilsen fraca e acha que isso é cerveja. Existe um mundo na cerveja, cerveja de baixa, alta fermentação, fermentação espontânea, com cereja, com banana, com chocolate, trigo e mais seguindo a lei da pureza, não seguindo, pondo outros ingredientes ou não. Falei, nossa, tem um espaço para montar alguma coisa nessa linha. Aí eu abri um bar, que fica aqui na Vila Madalena, chamado Melograno, perto ali do filial, na Spicuelta. E a gente falou, não, esse bar vai se dedicar à diversidade da cerveja. Então, todos os acordos na época de cervejaria, olha, vocês não querem dar exclusividade? Não queremos dar exclusividade para nós queremos ter todas. Até outro dia o Estadão publicou uma matéria que tinha, por cores, né, áreas dominadas pela Ambev, pela Heineken, pela Skin e tal, e a gente era um arco-íris, assim, no meio da vila, porque realmente a gente tinha as boas cervejas de todas elas e investiu numa proposta única com ideias muito parecidas, né? Quer dizer, tem um diferencial, tem que ter persistência nesse diferencial, porque assim, não é igual abrir uma balada, igual todas as outras que de repente cai no gosto e todo mundo passa a adotar como proposta. Tem que ter profissionalismo, ou seja, tem que ter um produto legal, tem que manter uma carta de qualidade e tal, tem que ter ética, ou seja, não tem caixa 1 e 2, ou seja, tem lá o bar, tudo que é faturado tira cupom e tal, tem um cuidado grande, um cuidado de recursos humanos e tal, e uma dedicação para aquilo funcionar. Então, um foco assim, claro que não dá ainda para dizer hoje, quer dizer, o que dá para dizer é que o bar já colheu todos os méritos do ponto de vista de proposta. Há 3 anos que a gente é considerado pela revista Veja a melhor casa de cerveja de São Paulo, que é assim, digamos, a Veja pega dos 20 mil casas da cidade e elege as 1.200 que ela põe numa revista chamada Comer e Beber. Aí ela pega das 1.200 os 40 lugares top de São Paulo. Então, sei lá, o Fasana é o melhor italiano, não sei o que, né? E a gente é a melhor casa de cerveja. Então, isso é, tipo, numa cidade tão diversa e tão cheia de oportunidade, isso é um avanço. Assim, eu não tinha nenhuma ligação com esse mercado, né? Às vezes as pessoas falam, mas hoje na advocacia, por exemplo, é fácil, né? Você pegou a Globo de cliente porque você já tem X pessoas trabalhando. Quer dizer, se eu começo um escritório de advocacia, não adianta me iludir, eu não vou pegar. Não, se você começa, se você cresce, se você vai, se você persiste, se você está no foco, você vai pegar um dia, né? Hoje a gente pegou. No bar, no começo era uma coisa, patinho feio, ninguém era do mercado de cerveja, eu não conhecia absolutamente ninguém. Né? Ele falou, não, tem um foco, tem uma ideia, tem um jeito de avançar. E claro, vai reunindo dentro dessas ideias coisas que a gente possa associar, incrementar. Tem muita experiência colaterizada, né? Por exemplo, a gente começou a fazer agora segunda e terças no bar, uns pocket shows com artistas e tal, que na verdade é resultado de um projeto cultural aprovado por uma lei de incentivo que capta recursos da Ambev e realiza as apresentações de graça para o público e tal. Então lota, segunda e terça-feira lá, acontecendo apresentações. Se eu provavelmente não tivesse escritório, não tivesse uma experiência, né, o bar não teria agregado esse diferencial, né? E aí agora a gente vai tendo ideia, né? Pensando, me encantei com cerveja, estou pensando em fazer uma marca, fico tendo ideia de coisas que a gente possa empreender que vão sendo mundos completamente distintos, mas talvez em coisas que te dão prazer, que você acha que pode agradar. E aí eu separei pouquíssimos, né? Mas assim, algumas coisas que eu achei que faziam sentido em relação à experiência sei lá, que eu estou aqui transferindo, mas assim, o Steve Wozniak, que é sócio do Steve Jobs na Apple, ele tinha lá, primeiro, tente ser o mais ético possível, aberto e confiável, não esconda nada. Se isso for necessário por questões de trabalho, pelo menos explique o que está fazendo.
Não engane as pessoas, tenha certeza em seu coração que você é uma boa pessoa com bons ideais, porque isso influenciará a sua autoconfiança e a crença em suas habilidades. Procure sempre a excelência, faça o seu produto melhor do que uma pessoa média faria. E mesmo se você consegue fazer algo assim rapidamente, é sempre preciso pensar e repensar. Será que eu posso fazer melhor que isso? Se o produto não ficará necessariamente melhor no final, mas você chegará mais perto do produto e sua própria cabeça o entenderá melhor. Seus neurônios estarão sempre estudando o problema e assim, às vezes, a solução pode surgir de modo inesperado. E outra também que estão também insights, né? Eu peguei desse livro aqui da Jessica Livingston, ela vai entrevistando pessoas falando de startup e aí depois eu selecionei várias outras, mas ela sempre faz a pergunta, o que você recomenda para alguém que está começando, né? É legal que tem esse... Aí essa aqui fala, como você percebe se uma tendência no mercado, uma tendência industrial, como você transforma em produto que aprendeu o que está acontecendo no espaço tecnológico de forma que passa a ter valor para os consumidores? Mas foi necessário ter fé, ela fala. Você chama de visão, mas é uma combinação de visão e fé de que o que você faz vai acontecer algum dia e aquilo de fato tem valor. E você realmente pode executar as coisas de maneira rentável, promovendo o produto de modo a conseguir financiamento para o desenvolvimento e o crescimento do negócio. É bem complicado. Então, assim, em alguns momentos é isso, né? Você tem um insight, você tem fé e você tem que acreditar. Tá tudo vindo inverso, assim. Você fala, nossa, meu Deus do céu, nos 2 primeiros anos do bar era aquele negócio andando, a gente pondo dinheiro e falando, meu Deus do céu, onde é que isso vai parar? A gente vai falir aqui. E aí você vai, a curva é essa, né? Cada uma, claro que tem uma expectativa e um desespero, mas depois outro que é do criador do Hotmail, ele fala um conselho geral, bem conhecido e muito repetido. Não deixe de redigir um plano de negócio, pois ele vai cristalizar os seus pensamentos para transmitir suas ideias a outras pessoas. Tendo o plano redigido, dê para alguém ler, criticar e lhe fazer perguntas. Não tem de ser um plano de negócio todo arrumadinho, impresso em papel caro com um monte de informação. Essencialmente, ele deve conter a finalidade da empresa, o problema que ela pretende resolver, o tamanho do mercado, as fontes de ganho, qual sua estratégia de retorno para os investidores, o capital necessário, como ele será gerido, que tipo de empregado será preciso, quais os riscos inerentes à tecnologia e à execução do projeto. São os itens fundamentais num plano de negócio. Então, assim, acho que isso é um pouco do papo depois para a gente ter em cada negócio e cada coisa que vai se desenvolver. E uma última, que da Evan Williams, da Pira Labs, que diz: acho que as concessões com frequência podem acabar com as grandes coisas. Não se deixe convencer de nada que vá contra seus instintos. Dou valor às ideias alheias, mas às vezes é preciso ter força para ignorá-las. Você pode ver coisa que as pessoas não veem. Talvez o que você vê seja poderoso e diferente. Se todos estão de acordo, provavelmente você não estará fazendo nada original. Jamais gostei da escola e rejeitava a maneira comum de fazer as coisas. No colégio, tentava oferecer soluções alternativas para os problemas de matemática. Enfim, aí você vai pegando esses insights que acho que vão um pouco se repetindo, né, em relação a essa questão de começar um negócio, que acho que é um pouco que a gente vai falar depois dos negócios mais individuais. Um segundo ponto, que aí está naquela segunda linha que eu falei da apresentação, tem a falar dessa questão do financiamento aos empreendimentos criativos, né? Eu relacionei aqui o que seria um financiamento de empreendimentos culturais, esportivos e do terceiro setor. Foi criado desde 1990 até hoje, tem mais ou menos aí uns 20 anos, um universo e modelos diferenciados de formatos de financiar empreendimentos nessas áreas que estão relacionadas aqui, né? De modo que hoje você tem coisas sendo financiadas com dinheiro do governo, federal, estadual e municipal, né, nas 3 esferas, via fundos de cultura, de esporte, do terceiro setor, de benefício de projetos de idoso, criança, adolescente. Então, assim, tem uma linha de recursos públicos, tem uma linha de incentivos fiscais, né, e eu dividi até aí no mapa incentivos fiscais integrais, ou seja, empresas que podem abater tudo nos seus impostos para aplicar num projeto, ou de empreendimentos parciais, ou seja, a empresa abate parte nos seus impostos e parte ela dá de recursos próprios. E, por fim, à frente dos recursos próprios do setor privado, de empresas privadas que podem financiar a atividade criativa. Então, assim, você pode adequar hoje empreendimentos em leis que são leis federais, leis que são estaduais e leis que são municipais, para que ele esteja enquadrado numa dessas leis. Então, eu botei aí a Lei Rouanet, né, que talvez seja delas todas uma das leis importantes. Vocês vão observar que na Lei Rouanet
vocês têm mecanismos de fonte de financiamento público, fonte de financiamento com incentivo fiscal de abatimento integral, fonte de financiamento de abatimento parcial e fonte privada de financiamento de projetos, né? Então, ela acaba ocupando esse espectro e por aí vai. Quer dizer, hoje, ainda, com essa lei, por exemplo, de cotas de programação e de canal de televisão, você vai estimular também, sem dúvida nenhuma, um volume enorme de produção audiovisual. Então, fazer séries de televisão, fazer filmes, documentários, etc., que vão ser feitos com os dinheiros dos canais, em parte até talvez, mas assim, na sua grande maioria, por hoje, o que arrecadam os canais, etc., isso vai ser feito com recursos de projetos incentivados, de fundos, como você tem o Fundo Setorial Audiovisual, que financia essa atividade e tal, enfim. Aí vocês vão mais ou menos por aí buscar as linhas de financiamento ao projeto. Hoje, se a gente pegar o que existem em termos de mecanismos, a gente vai poder desenhar talvez 4 linhas diferentes de financiamento, né? Uma que são as fontes de financiamento ao audiovisual, que tem lá a lei do audiovisual, que permite às empresas abater entre 100% e 125% do seu imposto de renda, aquilo que financiarem em projetos. Então, com aqui você vai ter investimentos em filme, patrocínio de projetos de filme, investimentos em empresas audiovisuais, que sejam sociedades anônimas. Tem várias formas de investimentos a partir do imposto de renda para projetos. Você tem, dentro ainda do fomento audiovisual, um negócio chamado FUNCINE, que é o Fundo de Financiamento ao Cinema, depois a gente pode falar mais também, mas que também permite às empresas abaterem isso dos seus impostos. A gente tem o esporte, que é uma lei que vem desde 2006, permitindo também às empresas abaterem 100% dos seus impostos, aquilo que aplica em empreendimentos esportivos. Você tem 100% de abatimento para os investimentos feitos em projetos baseados no Fundo da Criança e Adolescente ou no Fundo do Idoso. Ou seja, então, se eu estiver fazendo um empreendimento cultural, se eu estiver fazendo um empreendimento esportivo ou educacional para um idoso ou para criança e adolescente, eu posso tentar buscar esses mecanismos. E eu tenho os de cultura, que aqui basicamente são a Lei Rouanet, né, que é o grande mecanismo, mas tem os mecanismos também estaduais e municipais de fomento, que a gente vai pegar incentivos de abatimento parcial ou integral do imposto de renda. Dentro do universo da cultura hoje, esses mecanismos todos de financiamento têm um papel brutal no meio, né? Quer dizer, hoje o setor da cultura, entre audiovisual e cultura só, movimenta mais ou menos só em incentivos R$1,5 bilhão de reais. R$1,5 bilhão, quer dizer, um volume de recurso assim, que está financiando museus, espetáculos, filmes, etc. O resultado desse R$1,5 bilhão não é muito difícil de enxergar, né? Se vocês entrarem aqui no Museu da Língua Portuguesa, no Museu do Futebol, se vocês assistirem o Tropa de Elite, o Cidade de Deus, os filmes que estão hoje ocupando quase 20% do market share do cinema no Brasil, vão olhar, na verdade, o conjunto desses investimentos acontecendo, né? Nos cadernos de cultura dos jornais, quase todos com os projetos com as bandeirinhas de incentivo e tal, quer dizer, realmente é um propulsor desse mercado, mas ainda é muito pequeno em relação ao conjunto dos incentivos dados pelo governo. As pessoas falam, nossa, mas quanto incentivo? Por que não cria também fundos e tal? Quer dizer, ao contrário, tem que criar fundos e tem que aumentar incentivos. Se vocês olharem, eu relacionei para vocês dentro do incentivo federal, a cultura está lá nos últimos com 1,46%, isso é dado de 2009 da Receita Federal, e isso caiu proporcionalmente ao volume de renúncias que foram dados pela União, por exemplo, no ano passado, que a cultura baixou para 1%. Ele aumentou em números absolutos, mas como os incentivos aumentaram, ele diminuiu a participação no conjunto dos incentivos. Então era 1,46% e caiu para 1%, mas claro, era 800 milhões quando foi feito, hoje é 1,2 bi na Rouanet. Mas se vocês olharem, por exemplo, o setor de comércio e serviço tem 30% do total de incentivos, na indústria mais 20 e tantos por cento, quer dizer, claro, se pegar o incentivo do IPI de automóveis, por exemplo, ele numa tacada já consome muito mais do que os incentivos dados para a cultura. E
talvez com menos geração de emprego e renda, né? Então, assim, realmente o setor tem uma importância estratégica fundamental, tem um aumento de recursos e, por isso, na verdade, esse manancial tão grande de políticas públicas, políticas da União, dos estados e dos municípios para financiar essas atividades. Eu relacionei, então, só alguns dos mecanismos e alguns dos formatos, mas assim, a gente tem hoje, em benefícios que as empresas têm em imposto de renda, 6%, que elas podem utilizar para projetos, sendo um voltado ao esporte, um voltado à criança e adolescente e 4% voltado à cultura, desses 6%, né? Dos 4% da cultura, você tem concorrendo aos mesmos 4%, os FUNCINES, as leis do audiovisual e a Lei Rouanet. Então, assim, tem uma fonte aí grande de financiamento dessas atividades. Hoje, como é que funcionam esses incentivos de maneira geral? As empresas, os produtores, as instituições entram com projetos junto aos governos, federal, estadual, municipal, os projetos são aprovados e a partir daí ela vai buscar dinheiro com empresas. Hoje você, do ponto de vista jurídico, trabalha com duas coisas nesse universo, né? Uma que é o direito administrativo, que ou seja, quando você entra com projetos, a critérios objetivos de avaliação de projetos, vedada a subjetividade e tal, quer dizer, a administração pública não pode preterir um tipo de manifestação cultural ou de empreendimento em relação a outro. E de outro lado, o papel do financiador, ou seja, aquele que também tem liberdade de escolher que tipo de projeto pode ser financiado. Então, assim, como pensar um empreendimento do ponto de vista criativo que possa ou acessar um fundo público ou privado ou conseguir com incentivos fiscais agradar os dois lados, né? Ou conseguir estruturar modelos de negócio que atendam aos dois lados. Por fim, como um último highlight que eu queria deixar, é a discussão da mudança desse sistema de financiamento à cultura, que está sendo discutida a partir do projeto de lei chamado Procultura. Existe um projeto que desde o início do ano passado tramita no Congresso Nacional, que é esse projeto chamado Procultura, que foi encaminhado pelo Ministério da Cultura para mudar a Lei Rouanet. Então, ele estimula criar Vale Cultura, que vai criar por uma lei específica, mas mudar o sistema de financiamento ou o modelo de financiar projetos. O projeto original do Procultura, ele é um projeto ruim do ponto de vista da estrutura inicial apresentada. Ele é confuso um pouco por deixar os critérios, etc., todos para serem discutidos em regulamento. Isso é uma preocupação, né, que a gente tem em relação a financiamento, porque quanto mais as coisas estiverem resolvidas em lei, menos você corre o risco de o cara falar, não, esse aqui é sertanejo, eu não quero, esse aqui é não sei o quê. Não, eu pus critérios objetivos, você desenvolve o seu modelo de negócio e se adequa a esse perfil, né? Então, isso realmente é importante que esteja todo regulado. Então, hoje, esse projeto de lei foi substituído por um substitutivo da deputada Alice Portugal. É nesse momento que o processo se encontra na Câmara dos Deputados, né? Ele está sendo avaliado por uma segunda comissão da Câmara, mas ele foi bastante melhorado na Comissão de Educação e Cultura. Ele revoga a Lei Rouanet, né? Cria um outro sistema de financiamento, ele cria incentivos fiscais ao FICART, que são os fundos privados, depois a gente pode também avançar nesse tema, mas é um modelo hoje que no cinema está sendo bastante adotado com FUNCINE para outros segmentos da cultura. Ele altera, na verdade, esse conceito de você dar incentivo por área cultural, como é a Lei Rouanet, para criar um sistema de pontuação a partir de vários critérios, ou seja, o que vai dar, você está enquadrado no 100% ou não. Não é se você é músico ou teatro, mas é se você atende a critérios públicos que a lei elenca. E esses critérios estão todos previstos no substitutivo, que vão passar por diversos pontos, na verdade, né? Vai atender a pontos que são adequação orçamentária, capacidade técnica operacional, mas diversas coisas, se é gratuito, se o preço é popular, se está fazendo inclusão social e diversas coisas que estão relacionadas à natureza do projeto, mas não a área artística efetivamente a que o projeto está relacionado, se ele está alcançando mais de uma região do país, se ele está sendo
está tendo um atendimento regional, nacional, e esses são critérios que são levados em conta. E cria incentivos fiscais que vão na linha de 40%, 60% e 80%, que esse 80% chega a 100% de incentivo fiscal. Então hoje é um pouco esse o modelo que está se discutindo na alteração do Procultura. Isso deve dar uma mudada no sistema de financiamento da cultura no Brasil. Bem, o objetivo desse rápido papo era falar um pouco startar alguma coisa. Segundo, falar, bom, dentro do segmento criativo a gente pode usar um manancial de ferramentas de incentivo fiscal para poder viabilizar startup de empreendimentos nessa área cultural e tentar dizer, bom, estão se discutindo mudanças no marco legal do que é hoje esse modelo de financiamento, e aí sim, abrir o papo para a gente falar um pouco do que deveria realmente mudar, que é um processo que ainda todo mundo pode influenciar, né? Está no Congresso e sendo discutido entre sociedade e o setor público, certo?